Vocês sabiam que enquanto nós estamos por aqui vivendo e tendo certezas absolutas, tem gente se esforçando para provar tudo cientificamente? Isso mesmo, é a tribo dos pesquisadores, uma galera que busca soluções para problemas que não sabemos responder apenas por meio da nossa vivência. Conhecidos também como cientistas, os pesquisadores são racionais, sistemáticos e contribuem para o nosso desenvolvimento reflexivo e crítico. É a ciência movendo o planeta. Hoje, o Somos é todo de pesquisadores. O estúdio do Somos está repleto de cientistas. Estão conosco a professora doutora em Ciências Veterinárias, Karina Eliseide Oliveira, coordenadora da Iniciação Científica PIBIT, aqui da Universidade Católica Dom Bosco. O professor doutor em Educação e pós-doutorando em Comunicação, Oswaldo Ribeiro, que é pesquisador do jornalismo. O mestre em Ciências Ambientais e Sustentabilidade e doutorando, Gabriel Carvalho de Macedo, e Fernanda de Cássia Gonçalves Alves, que é mestrando em Biotecnologia, ambos ex-bolsistas do PIBIC aqui da UCDB. E jovens acadêmicos da graduação que participam como voluntários da iniciação científica da UCDB, Valdir Vieira, da Medicina Veterinária, e Railson Chaves, do jornalismo. Muito obrigada pela participação de vocês. Professora Karina, tudo bem? Bom, a gente vai começar perguntando o que toda essa galera que tem aqui, que pesquisa, que está em volta desse mundo, tem em comum. Tem alguma coisa na personalidade que a gente consegue ver em comum? Sim, isso é bem chamativo, porque todos eles têm curiosidades. São alunos, normalmente, que perguntam muito dentro da sala de aula, quer saber de muita coisa. Então, todos eles têm essa questão da curiosidade. Professor, esse é o retorno que a gente teve problema de áudio. Mais aqui? Isso, então tá. Sim, tem em comum, porque todos eles são alunos que são muito dedicados, são interessados, participativos, né? E sempre querem saber o porquê, né? Estão sempre interessados, né? Em conhecimento, são sistemáticos, né? São alunos que têm grande curiosidade. São pessoas que estão sempre envolvidas também com a sociedade, né? Tentando aí descobrir alguma solução, pensando sempre no porquê, né? Professor Oswaldo, por que pesquisar e investigar de uma forma sistemática e metodológica é importante para a sociedade em geral, nas suas diferentes áreas? Bom, porque a academia pede um pouco disso, né? A gente tem que pensar um pouco a partir de padrões, né? A gente tem que sistematizar muito o conhecimento que já existe e o conhecimento que a gente vai produzir, né? Então, assim,
é uma questão de organização de tudo isso, de muito planejamento de todo esse conhecimento que já existe, que eu posso processar e chegar a respostas de outras questões que venham a aparecer, assim como, a partir disso, eu também produzir novos conhecimentos, né? E isso tem muito a ver com a ciência e com a academia, né? Com a universidade, que precisa disso, né? Que precisa legitimar um pouco desse conhecimento, que precisa também testar essas questões, né? Porque a ciência é essa ideia, né? Eu tenho uma ideia, e aí eu tenho, de repente, uma pergunta que eu faça, eu preciso responder a essa questão, mas eu tenho que usar métodos para responder isso, para que depois isso, de repente, possa ser reproduzido, isso possa ser monitorado, e a partir desse procedimento todo, então tem procedimentos, tem partes, tem etapas que eu preciso seguir. Senão, eu não considero isso como ciência, né? Já tem o senso comum, né? Tem coisas que eu aprendo, os saberes que as pessoas têm, mas que não foram sistematizados e que depois o cientista pode ir lá e entender aquele saber, por exemplo, de um pescador que vai lá, pesca muito rápido e eu faço a mesma coisa, às vezes com mais equipamento que ele, e não consigo. Bom, então, de repente, uma determinada área vai pesquisar sobre isso e entender qual é o método dele, né? E, através de procedimentos e de conteúdos, vai expor essa pesquisa, mostrar para outras pessoas, à sociedade, o que a gente faz na universidade, né? Legal. Professora, e o que é a iniciação científica? Porque a gente tem alguns termos, por exemplo, PIBIC, PIBIT, e talvez exista uma confusão. A senhora consegue explicar para a gente o que é? Tá, vou começar pelas siglas, né? O que significa, né? A PIBIC é o Programa Institucional de Iniciação Científica. Tá? Ali, qual que é o objetivo do PIBIC? É estimular alunos a sistematizar metodologias para o desenvolvimento de pesquisa, mais voltado para a parte, vamos dizer assim, básica, né? O conhecimento básico, e que vai se tornar aplicado, né? Agora, em relação ao PIBIT, que também é um programa institucional de bolsas, agora envolve tecnologia e inovação. Tá? Na tecnologia e inovação, mais aplicado, que possa associar melhor a necessidade de uma empresa e já trazer a solução, né? Uma aplicabilidade maior. Então, essa seria a questão das siglas, né? E a iniciação científica é estimular novos talentos, né? Trazer aí a oportunidade, né, de executar algum conhecimento e colocando na tua prática, né? Ter a oportunidade de desenvolver metodologias replicáveis, né? Porque não adianta você ter um método e ele não ser replicável. Então, tudo isso na iniciação científica, o bolsista, o aluno tem essa oportunidade. Tem um monte de estudante assistindo a gente e a maioria ficando na dúvida de como, se ele quiser ser um pesquisador, como ele deve proceder. E como nós somos graduandos, no final do nosso curso a gente tem um famoso TCC, né? E como vocês podem falar, como a gente pode pesquisar de uma forma mais especializada? Como que, em relação à iniciação científica, além do TCC, diferente, de uma forma que a gente pesquisa mais especializada, uma forma mais especializada. O que acontece no programa de iniciação científica? Normalmente, né, você é envolvido dentro de um projeto executado já, né, um projeto de um pesquisador da instituição. Então, nesse projeto, você vai ter tem um plano de trabalho, onde esse aluno tem todo um roteiro para ser seguido, né? Então, ele já começa a desenvolver isso dentro da universidade. Tem aluno que chega já para a gente no primeiro semestre e já fala, olha, eu quero fazer a iniciação científica, como eu faço? O que a gente recomenda? Olha, vai ver os nomes dos professores que estão envolvidos no programa, consequentemente, faça os contatos, veja a área que você gostaria de atuar, né?
procure saber os projetos que estão ocorrendo dentro da universidade, que vai te facilitar, porque nada impede você ser um aluno de jornalismo e for fazer trabalhar dentro de um projeto que é das ciências biológicas. Tá? Você, com certeza, vai ter uma grande contribuição. Né? Você vai conseguir ter uma contribuição. E, com isso, também vai te facilitar, como você acabou de dizer, a questão do TCC, né, que é o trabalho de técnica de conclusão, vai te facilitar. Com certeza, eu não tenho dúvida que o aluno que está na iniciação científica, quando ele for fazer o TCC, ele já sabe como conduzir com maior facilidade o seu TCC. Ele vai saber usar metodologias, aplicar essas metodologias de uma forma coerente, né? E visualizando pesquisa, né? Trazendo dados, mostrando resultados, né? Que possam ser aí aplicáveis. E é interessante também, professora, que muitos... o pessoal que já começa a iniciação científica, né, e vai se aproximando das pesquisas que são feitas tanto na graduação quanto na pós-graduação, acabam levando isso para o TCC, né? Acaba já virando tema de TCC. E isso é também bastante interessante. Então, dá para se trabalhar das duas formas, né? Já pensando no TCC, no futuro, já procurar algum conteúdo que te interesse e aí, a partir disso, você vai criando subsídios ali para você, no TCC, já se resolver um pouco melhor, né? Além das disciplinas também que a gente tem, a pesquisa, a metodologia. Mas é claro que se você viver um pouco mais a iniciação científica, isso vai facilitando, né? E professor Oswaldo, essa questão do TCC, ela pode ser considerada como uma produção científica também? Quem está fazendo o TCC está fazendo ciência? Eu costumo dizer que antes da gente entrar, por exemplo, na iniciação científica, né, o curso de jornalismo, os cursos da área de comunicação, a gente já exercitava um pouco da pesquisa, porque, claro, o professor foi fazer mestrado, o professor foi fazer doutorado, o professor fez uma especialização, às vezes o professor da iniciação científica também passou por isso, e aí ele vai dando os caminhos para o aluno ali, né? E eu acho que a gente fez pesquisas muito boas também no TCC, né? A gente fez pesquisas bastante sistematizadas, com bastante rigor, e aí essa forma também de produzir conteúdo e oferecer o resultado para a sociedade, né? Isso é muito das características da ciência, né? Agora a gente vai falar com o Gabriel e com a Fernanda, que continuam na questão acadêmica, né? Vocês já pensavam em participar de pesquisa ou foi uma coisa que apareceu depois da graduação? Como que funcionou isso? Na verdade, não. Foi algo que realmente aconteceu para mim dentro da graduação. Eu sempre soube que eu queria trabalhar em laboratórios, porém eu não tinha noção de como que era em si, como que isso ia acontecer. Então, o PIBIC, ele foi um crescimento enorme para mim, tanto no que o professor falou, em questão de metodologias, em questão de escrita, e o tanto que acrescentou para mim na minha vida acadêmica. Eu consegui oportunidades que eu nunca imaginei que conseguiria. Eu consegui uma bolsa pelo Santander, que eu fui para a Espanha. Esse ano eu consegui uma bolsa para fazer um curso na Argentina. Então, é muito gratificante. Foi muito legal. E agora com o Gabriel? Bom, no meu caso, foi uma oportunidade que apareceu na metade da minha graduação, junto com o PIBIC, no Programa de Iniciação Científica, e que eu estou aproveitando até hoje, né? Eu consegui passar pela graduação, pelo mestrado, e hoje estou no doutorado, estou até orientando alguns planos de trabalho do PIBIC. Então, é uma coisa muito gratificante e que eu aproveitei desde o início. Valdir e Railson, vocês já descobriram qual é o grande barato de ser pesquisador? Pode começar. Eu acho assim que, como a maioria assim dos estudantes não tem uma certeza do que vai fazer depois da graduação, quando a gente tem o PIBIC é como se fosse um estágio. A gente tem já um gostinho de como é ser pesquisador. Então, você já tira algumas dúvidas, vê como que vai ser, se é isso que você quer.
Eu acho que é basicamente isso. Dá para você ter uma noção. Eu acho que... Eu não sei, eu ainda... Para mim é tudo novo, né? Porque na época que eu estudava ensino médio, ensino fundamental, a gente não conhece essas áreas, né? A gente nem sabe que existe PIBIC ou PIBIT. E aí, chegando aqui, é diferente, é tudo novo, porque você vem cru da escola e você chega aqui, você começa a trabalhar em um plano e você tem artigos para escrever e tudo mais, mas é legal. Agora eu estou escrevendo um artigo com o professor Oswaldo sobre coletivos feministas, e é bem legal porque você acaba descobrindo coisas novas que você não tinha noção ainda. Eu acho que esse é o legal de pesquisar as coisas. E o Somos volta em instantes com os pesquisadores da UCDB. Je n'en sais plus lequel je choisis, pourquoi je choisis, qui veut que je choisisse, je suis pas de... O projeto de extensão Rádio Z faz parte da área de comunicação entre os projetos de extensão da UCDB e beneficia não só os acadêmicos, como também os voluntários da Associação Pestalozzi de Campo Grande. Em conjunto, os acadêmicos dos cursos de jornalismo e publicidade e propaganda colocam em prática tudo o que aprendem em sala de aula, transformando os voluntários mega especiais em locutores de rádio. E você pode conferir o resultado dessa parceria durante toda a programação da rádio FM Educativo CDB, sintonizando seu aparelho na 91.5. Esse é o Labis, um projeto desenvolvido para atender a demanda de escolas públicas bimestralmente no que diz respeito à educação patrimonial. As atividades de extensão são desenvolvidas por meio de oficinas, cursos, participações de eventos, orientações de pesquisas e visitas em escolas públicas para trabalhar o patrimônio cultural de Campo Grande, Mato Grosso do Sul. O projeto tem os trabalhos realizados de segunda a sexta-feira, das 13 às 17 horas no NEP, aqui na UCDB. Conhecido como Labinter, o Laboratório Pedagógico Interdisciplinar das Licenciaturas é um espaço de desenvolvimento das atividades educacionais que visam propiciar e fortalecer o conhecimento das práticas pedagógicas na formação docente dos acadêmicos da UCDB. O objetivo pedagógico interdisciplinar é trabalhar com os cursos de formação de professores das licenciaturas da Católica, promovendo ações colaborativas referentes às metodologias de ensino, didática, ensino de ciências, entre outros. O projeto Laboratório Labinter UCDB funciona de segunda a sexta-feira, das 13 às 19 horas. O mundo de Bigman. O nosso programa. Ei, belo dia na vizinhança. Belo dia pros vizinhos. Bigman, dá pra responder uma pergunta? Você está de bom humor hoje, Lester? Pensei em tentar. Ótimo, Lester. Excelente. Não gostei. Vista você, seu guarda-fogo. Tem uma carta pra você, Bigman. Vem de Paulo Curioso, de Laboratóriópolis. Certo. Diz ele, querido Bigman, como é que os cientistas sacam as coisas? Uma pergunta clássica, Paulo. Aliás, todos vocês, as perguntas de vocês têm sido ótimas. Continuem assim, tá?
E não se esqueçam do lápis, porque já já terão que tomar nota de algumas instruções. Quanto à pergunta de Paulo Curioso... Estamos de volta com Somos hoje, descobrindo o que é ser cientista. Professora Karina, a UCDB, ela pesquisa em todas as áreas do conhecimento? Sim, nós temos aí, né, 5 áreas, grandes áreas de conhecimentos, né, já estipulado pelo CNPq, que foi o grande fundador, né, desse programa de iniciação científica, né. O programa existe há mais de 50 anos. É um programa extremamente consolidado. A UCDB já está com esse programa há 20 anos. E quais são as áreas, né, de conhecimento dentro do programa? Nós temos aí as ciências biológica e saúde, as ciências humanas, as ciências sociais aplicada, jurídica e aplicada. Nós temos as ciências exatas e da terra, tá? E as ciências humanas. Então, essas são as áreas de atuação e tendo projetos em todas as linhas, né? E o que contribui também para esse crescimento da iniciação científica dentro da Universidade Católica Dom Bosco foi o aumento também das pós-graduação estrito sensu, né? Que hoje nós estamos com 5 pós-graduação com o nível de doutoramento. Então, isso facilita também a interação entre a graduação e a iniciação e a pós-graduação. Como o Gabriel mesmo já relatou, ele hoje foi um PIBIC e hoje ele está no doutorado e já está orientando. Isso é excelente, tanto para o aluno, quanto também para o pesquisador, né? O orientador consegue aumentar até o grupo dele de pesquisa, ter pessoas com visões diferentes e atribuir discussões, porque o pesquisador sem discussão, sem conseguir interagir, ele não vai existir, né? Começa por aí. Então, acho que assim, a iniciação científica também ajuda nisso, né? A ter essa visão do todo, a aceitar críticas, né? Porque às vezes você está achando que o teu experimento é o máximo, né? O dia que você achar também que o seu experimento é o máximo, você pode ter certeza que algum problema deve estar tendo. E possibilita essas discussões, né? Você cresce, né? O Gabriel, ano passado, né, teve a oportunidade de conviver um período com um africano, né, que estava aqui na universidade também, fazendo o seu doutorado. Então, essa interação, né, maior. Consequentemente, os alunos que estavam acompanhando o Gabriel também acompanharam esse africano, que agora me fugiu o nome, o Maura, que estava aqui. Então, foi super interessante. Essas oportunidades. E a outra situação que eu acho super interessante da iniciação científica é que alguns cursos, né, a gente sabe que eles não são tempo integral, né? E a universidade, eu acho que é um ambiente que você deve se dedicar integralmente. É o tempo que você tem para buscar mesmo conhecimento, né? Como a própria palavra diz, universidade, né? O universo está aqui em suas mãos, né? E aí, acho que esse programa, né, de iniciação científica da UCDB está cada vez, como eu havia dito, né, nós vamos para o 21º encontro de iniciação científica, né, que ocorrerá esse ano. Então, faz 21 anos que esse programa existe na universidade, né? E vale destacar que de 3 anos para cá, o número de participantes, o número de pessoas envolvidas tem triplicado. Professor Oswaldo, quando a gente pensa em cientista, vem logo a imagem daqueles laboratórios de ciências biológicas, de química, com seus tubos de ensaio, pipetas e buretas. Como é a pesquisa para o jornalista? Como é o nosso laboratório? Bom, o nosso laboratório é esse aqui, né? É o Labicom, o Laboratório de Comunicação, em que a gente experimenta conteúdos, né? A gente trabalha muito com essas produções aqui na extensão, né? A gente tem no ensino e também na pesquisa muita coisa a se fazer. E, inclusive, a gente dá muitas referências, né? Por exemplo, a gente acabou de assistir o Mundo de Beakman, né? Que muita gente que está assistindo a gente muito provavelmente assistiu, o pessoal aqui viu também.
Então, assim, é um programa que facilita. Então, mesmo a nossa produção audiovisual, ela facilita o entendimento das pessoas, a ciência, né? Aproxima as pessoas da ciência, né? Então, além da gente pesquisar, por exemplo, dentro do jornalismo, o que os jornalistas estão fazendo, o que eles estão pensando, né? O nosso grupo de pesquisa, né, que está terminando o 3º ciclo agora, ele pesquisou o mercado de trabalho, pesquisou tecnologia e pesquisou o ensino. Então, a gente olhou para essas 3 partes do nosso conhecimento, da nossa área de conhecimento, né? Então, assim, e além disso, a gente experimenta também fazendo muita coisa, assim como todos os pesquisadores e os cientistas, eles experimentam fazendo as coisas, né? Testando, errando, acertando, e aí a gente pode indicar alguns caminhos também a partir dessa pesquisa, né? E é legal, porque qualquer área pode pesquisar, e a gente tem pesquisas muito boas aqui, né, professora, e bastante que atingem todas as áreas do conhecimento, como ela já disse antes, né? Mas assim, às vezes você pensa, mas eu acho que isso não pode pesquisar. Pode sim. Qualquer pergunta que você tiver, qualquer indagação que venha com relação à sociedade, a áreas de conhecimento, você pode pesquisar. Agora, para a Fernanda e para o Gabriel, o mundo de pesquisa de vocês é bem diverso, né? Por exemplo, a Fernanda, ela é especialista em manusear animais de laboratório, está pesquisando com serpentes, já pesquisou sobre o carrapato também, né? E o Gabriel acabou de defender uma dissertação sobre equinos do Pantanal, né? Que envolvia isso. Vocês conseguiram, de fato, pesquisar coisas que vocês gostavam e que geravam muito interesse para vocês? Sim, como eu falei, eu sempre quis trabalhar em laboratório, então quando eu fui atrás de um dos professores, que no caso foi a professora Jânia, que foi minha primeira orientadora de PIBIC, foi justamente indo atrás de uma área que eu gostava. Então, foi assim que eu comecei. E depois disso, isso foi me estimulando a procurar o meu próprio universo dentro da biologia. Eu comecei a fazer um estágio aqui no biotério, foi assim que eu aprendi o manejo de serpentes e animais de laboratório. E então escrevi o meu próprio projeto. Hoje eu trabalho com a professora Aline. E foi assim que aconteceu o meu universo dentro da biologia. O interesse da sua área ele vai sendo moldado já a partir da iniciação científica, né? Você já vai vendo o que você quer fazer. Então, é tudo mais fácil, você acaba conseguindo trabalhar com o que você gosta, né? Na pós-graduação. No mestrado, eu fugi um pouquinho da área do meu orientador, que era o mesmo orientador que já vinha da iniciação científica, né? E a pesquisa com equinos sempre me interessou. E a ocorrência da brucela nessa espécie, né, agente causador da brucelose, é um grande problema de saúde pública e também que envolve a questão econômica. Então, é uma coisa muito importante. E eu consegui convencer os meus orientadores a trabalhar com isso, inclusive a professora Karina, que foi um deles. E foi tudo bom, foi maravilhoso. Daqui a pouco, voltamos com Somos, todos pesquisadores. International Big Mega Radio Smasher. I had the time of my life, and I never felt this way before. And I swear this is true, and I owe it all to you. Oh, O projeto de extensão Rádio Z faz parte da área de comunicação entre os projetos de extensão da UCDB e beneficia não só os acadêmicos, como também os voluntários da Associação Pestalozzi de Campo Grande. Em conjunto, os acadêmicos dos cursos de jornalismo e publicidade e propaganda colocam em prática tudo o que aprendem em sala de aula, transformando os voluntários mega especiais em locutores de rádio.
E você pode conferir o resultado dessa parceria durante toda a programação da rádio FM Educativo CDB, sintonizando seu aparelho na 91.5. Esse é o Labis, um projeto desenvolvido para atender a demanda de escolas públicas bimestralmente no que diz respeito à educação patrimonial. As atividades de extensão são desenvolvidas por meio de oficinas, cursos, participações de eventos, orientações de pesquisas e visitas em escolas públicas para trabalhar o patrimônio cultural de Campo Grande, Mato Grosso do Sul. O projeto tem os trabalhos realizados de segunda a sexta-feira, das 13 às 17 horas no NEP, aqui na UCDB. Conhecido como Labinter, o Laboratório Pedagógico Interdisciplinar das Licenciaturas é um espaço de desenvolvimento das atividades educacionais que visam propiciar e fortalecer o conhecimento das práticas pedagógicas na formação docente dos acadêmicos da UCDB. O objetivo pedagógico interdisciplinar é trabalhar com os cursos de formação de professores das licenciaturas da Católica, promovendo ações colaborativas referentes às metodologias de ensino, didática, ensino de ciências, entre outros. O projeto Laboratório Labinter UCDB funciona de segunda a sexta-feira, das 13 às 19 horas. Estamos de volta com o Somos. Hoje estamos recebendo pesquisadores, cientistas aqui da UCDB. Professora Karina, o pesquisador, o aluno que está em volta desse mundo, né, está procurando, ele precisa ser interessado, que nem a senhora já falou, precisa correr atrás, ler bastante e tal. Como que fica na parte da comunicação desse projeto, na hora de chegar e escrever ali de forma científica? Ele também precisa ter uma facilidade com isso ou a gente consegue desenvolver essa questão? Em relação à escrita, é uma excelente pergunta, né? Porque a escrita científica já não é uma coisa muito tão simples, né? Então, o que facilita porque o aluno tem que fazer o relatório parcial, ele tem que fazer um relatório final, já estruturando um artigo. Então, isso ele já vai passando por treinamento, né? A linguagem que é usada, ela tem que ser uma linguagem mais técnica, não pode usar muita ênfase, ele tem um intuito de informar de uma forma direta, vamos dizer assim, né? Então, sim, com certeza, durante o processo ele vai desenvolvendo. Tem pessoas que vão ter essas habilidades, a gente sabe que alguns alunos chegam com uma habilidade total de escrita, né? Já no primeiro resumo que a gente pede para estruturar, a gente já vê que ele tem uma habilidade maior para isso. Mas o que a gente tem feito também? Oferecido algumas oficinas de redação científica. Os alunos têm a disciplina durante a graduação de metodologia científica e dentro desse processo, né, de construção. Porque mesmo aquele que fala assim, nossa, mas eu não sei escrever, então eu não posso fazer iniciação científica. Não, acho que daí que você deve mesmo, porque é nesse momento que você vai ser estimulado, vai ter que desenvolver um texto, né? Então tem isso. Agora a gente vai comentar alguns memes que rolam nas redes que, em relação à rotina da academia, as obrigações e dificuldades da vida dos pesquisadores. Currículo Lattes é um meme que colocou um cachorro latindo por causa do Lattes. No desespero, no caso, Sim. né? Pode colocar o próximo. Currículo Lattes que eu estou passando. E por causa da... Isso, de uma música em Latte passa. Isso. Inteligência afrodisíaco. Em vez de nudes, mandou Lattes. Interessante também. E agora o último meme que a gente tem?
Diz que é pesquisador, só que só tem publicações no Facebook. É a importância Então, de publicar, né? Mas não... E aí com método, como a gente já falou, né? O tal do Lattes, todo mundo é importante na vida de um pesquisador. E por que se reclama tanto dele? Se reclama. A questão... A estruturação de preenchimento, né? Como tudo, você tem regras, tem sistematização para o preenchimento. Então, deve ser nessa questão que se reclama, né, do Lattes. Mas é a melhor forma de se ter uma rede entre pesquisadores, né? Facilita muito essa rede, né? Onde você vai colocar suas informações, os teus trabalhos, né? Com ênfase. É uma forma de divulgação também. Hoje a gente brinca, né, no meio, né, quando uma pessoa, daquela questão da paquera, tudo chega, aí pergunta, né, você tem currículo Lattes? Né? Então tem essa questão que a gente tem que lembrar. E é importante ter esse currículo. Hoje, em relação às bolsas mesmo, né, do CNPq, um dos fatores importantes para se ter uma bolsa é você ter preenchido o teu currículo Lattes. Você tem o currículo Lattes? Senão você nem consegue, a plataforma, né, onde é inserido o nome do aluno para fazer parte da folha de pagamento do CNPq, se ele não tiver currículo Lattes, a plataforma não roda. Né? A mesma coisa na pós-graduação. Então, o currículo, o Lattes, né, que foi um grande físico, foi em homenagem a César Lattes, né, o nome, serviu aí para ter uma rede entre pesquisadores e facilitar também, saber o que a Universidade X, a Universidade Y está pesquisando, né, e fazer essa interação. Dentro do Lattes mesmo, você tem como fazer buscas de interação de linhas de pesquisa, né, e saber aprimorar a tua pesquisa, fazer essa rede, saber com quem comunicar. Né. Uma coisa importante que a professora está dizendo também é isso, né? A ciência você faz com os pares, né? Com os parceiros também, com as proximidades que você tem na sua pesquisa. E aí você só vai conseguir, né? A partir de uma situação sistematizada pelo currículo Lattes, né? E aí, assim, tem exigências mesmo. A ciência tem algumas exigências que você tem que cumprir. Então, se você quiser participar, e assim, uma coisa bastante interessante, a gente participou recentemente de uma reunião do PIBIC, né? E aí se falou muito das bolsas. Tem bolsa na graduação, né, para iniciação científica, na pós-graduação, mestrado, doutorado. Isso é bastante importante, isso contribui muito para o pesquisador, porque ele precisa de tempo, né, para pesquisar também. E as bolsas, né, a gente está numa pequena crise aí também, né, tem que falar sobre isso, mas a gente torce para que isso continue e a UCDB tem garantido bastante a bolsa para o pesquisador conseguir levar a sua pesquisa à frente e conseguir essas conexões entre os pares aí a partir da divulgação e do conhecimento que ele tem. Legal. E essa questão de publicação que a gente vai colocar lá no currículo Lattes e tal, as publicações em revista e tudo mais, como que funciona essa pontuação? É importante você sempre publicar e tudo mais? É excelente, né? Uma questão interessante que você comentou do currículo Lattes também, é uma forma de você ter veracidade naquelas publicações, né? O currículo Lattes é um documento. Se você coloca alguma informação que não condiz, você assina um termo, né, de consentimento. Então, isso é legal também do currículo. Sim, as publicações são importantíssimas porque é daí que vem a divulgação do seu trabalho. Tá? Hoje, nós temos, em relação às revistas, a gente chama fator de impacto. O que é um fator de impacto? Tão quanto aquele artigo que foi escrito, foi divulgado. Né? Se ele teve um impacto, se ele pode até ser positivo ou negativo, mas ele teve bastante acesso. Né? Aquele nome daquele pesquisador que assina aquele artigo agora passa a ser reconhecido e ele agora é uma referência. Né? O importante é isso, você ter referências também, que é uma questão super importante para o pesquisador. Pela questão do método e a sistemática dos processos,
nós temos que ter uma referência. Então, essas publicações são importantíssimas, né? E não adianta deixar engavetado as ideias, porque se deixar engavetado, o que vai acontecer? As pessoas acabam repetindo aquele trabalho e, com isso, também a gente perde um pouquinho de tempo. Então, por isso que é super importante a divulgação, saber escolher também as revistas. Como eu comentei do impacto, os fatores de impacto, tem peso. Quanto mais impacto tem uma revista, maior é o peso consequente na avaliação, tanto do programa de iniciação científica, para os programas de estrito senso, né, de pós-graduação, tudo isso vai pontuando. Como sempre tudo na nossa vida, né, nós temos rankings, né? Tudo é ranqueado, tudo é pontuado. Então, é super importante, sim, a divulgação dos trabalhos. Agora a gente vai para um último meme, que é sobre a questão do doutorado, né? Qual o seu último desejo? Publiquem a tese. E aí, Gabriel, como que está esse seu desejo? A tese é um grande desejo, né? A publicação da tese. E dá um trabalho. Para o mestrado, deu bastante trabalho, assim, e que a dissertação, o mestrado é um pouco mais curto, né? Imagina no doutorado, né? Que é a tese, que são 4 anos, e são mais capítulos, né? Que você publica e tal. Mas vamos conseguir, estamos no caminho. Professores, vocês que já estão passando, o professor na pós e já passaram no doutorado, tem vida com o doutorado ou é só o doutorado? Não, perfeitamente. Tem vida, né? Lógico, vocês conseguem conciliar, né? O importante é isso também, porque se você não conseguir conciliar, o que vai acontecer, né? Isso não está sendo salutar, tá? E a pesquisa é um fator salutar. O que acontece também? Às vezes você está tão envolvido com aquilo que acaba sendo a tua vida, né? Aquilo para você é tudo. Então, é um momento também, é um período. Eu acredito que é o período de doutoramento, o mestrando, é uma fase da vida, só que isso não tem fim. Na verdade, não vai ter fim, né? Porque quando você entra para a vida acadêmica, você se dedica, você gosta. E eu acho que o mais importante, né, do pesquisador é gostar do que está fazendo. Porque se você gosta do que está fazendo, com certeza você vai ter resultados melhores, a tua pesquisa vai evoluir melhor. Então, acho que assim, o grande lance é gostar do que está fazendo. Primeira coisa. Nós temos, só um exemplo, nós temos um professor pesquisador dentro da biotecnologia, que é muito interessante as palestras dele, porque ele passa isso, né? Que ele pesquisa, se dedica muito, publica muito, mas ele também sabe aproveitar as oportunidades, né? Ele sabe aproveitar as viagens que são oferecidas por ser um pesquisador de renome, então ele consegue viajar. E acho que é isso que é o importante, né? Você saber aproveitar também os momentos que são te dados. E a Fernanda disse para a gente que ela conseguiu viajar, né, pelo Santander tal, e o PIBIC ele teve uma parte nisso. Como que foi isso para você? Você conseguiu aproveitar o PIBIC dentro da viagem? Na verdade, eu consegui aproveitar as coisas que eu estudava dentro do PIBIC para ver o que se estava fazendo lá fora. Quando eu fui para a Espanha, eu estava fazendo o PIBIC com a parte de cultura de células de carrapatos, visando estudar a borrelia, que é uma doença que acontece transmitida pelo carrapato, a borreliose, na verdade. Então, a gente visitou os laboratórios da Universidade de Salamanca, a gente conheceu pessoas de lá, professores, fizemos contatos, que é a questão da colaboração que os professores estavam falando. E é importante frisar que eu só consegui essa viagem justamente pelo peso do currículo Lattes que tem, pelos trabalhos que você publica durante o PIBIC, que, querendo ou não, cada ideia que você tem gera um trabalho. Então, cada trabalho desse é um ponto no seu currículo.
E é justamente isso que pesa na hora de você conseguir uma bolsa como essa, a bolsa de mestrado também que eu consegui. Então, essa é a importância. Legal. E agora o professor Oswaldo está fazendo o pós-doutorado, né? Nessa questão que a Ingrid tinha dito, da questão da vida. O senhor que está nesse processo de pós-doutorado, no início aí, está conseguindo manter a vida, que nem a professora disse? Eu sempre consegui, eu sempre caminhei por aí, né? Por exemplo, quando eu parti para o mestrado, né? Eu estava aqui já na universidade, assim... É claro que você tem uma dedicação maior em alguns momentos e tal, você passa pelas disciplinas, aí depois você vai para a escrita da dissertação, e às vezes tem alguns momentos que realmente você precisa se dedicar um pouco mais do que em outros, porque aí você está resolvendo a disciplina, você está resolvendo, de repente, o seu objeto de pesquisa e por aí vai. Aí no doutorado, o mesmo procedimento, né? E aí eu dou um tempo entre eles, assim, é mais ou menos uns 3, 4 anos para fazer o outro, né? Só o pós-doutorado que apareceu aí em 2 anos, né? Menos de... Era um pouco mais para frente, mas eu falei, não, já vou continuar, porque, como a professora disse, começa essa necessidade de falar assim, eu não consigo mais parar, eu tenho que pesquisar alguma coisa. Bom, eu já fiz o doutorado, vou fazer outro? Não, tem o pós-doutorado, tem o Programa Nacional de Pós-Doutorados, de bolsas, né? Aí eu consegui entrar nele. Então, assim, nesse sentido... eu sempre busquei equilibrar as coisas, assim. Em um momento ou outro a coisa desequilibra, claro. Você perde alguns quilos, ou você ganha alguns quilos, ou você se cansa um pouco mais, ou tem lá uma doencinha, uma coisinha aqui, outra ali, né? Mas, no geral, dá para fazer. E se você gostar, fica mais legal ainda, e é claro que você não vai fazer uma coisa que você não goste, né? Mas isso ajuda muito, né? E aí, assim... É muito das necessidades que vão aparecendo, né? E, por exemplo, o que eu estou pesquisando, um pouco disso aqui que está acontecendo, dessas transmissões ao vivo pelas redes sociais de conteúdos das universidades, da imprensa e tal. É uma coisa que eu estou participando, que eu estou ajudando a fazer, então deixa eu pesquisar também, e se tiver oportunidade, a gente continua, né? Legal, agora a gente vai para a última questão que serve para todo mundo, porque é o que a gente tem falado, né? Essa questão da graduação, da pós-graduação, que são as etapas dentro desse mundo acadêmico. A gente consegue ir planejando essas etapas desde jovens, né? E quais são as dicas para a gente conseguir obter sucesso durante essas etapas? Excelente pergunta, né? Como o Railson comentou, né, que quando ele entrou na universidade, que ele teve essa oportunidade de se integrar a um programa de iniciação científica. Hoje, já pode se integrar no ensino médio, porque nós temos aí um programa que se chama PIBIC Júnior, tá? Que é um programa para o ensino médio e fundamental também. Então, acho que cada vez mais os jovens hoje estão tendo a oportunidade já de vivenciar a pesquisa, vamos dizer assim, diretamente, né? Os colégios sempre foram estimulados os exercícios, mas agora não, você já pode ter acesso mais fácil, né? Com isso, consequentemente, um aluno que participa do ensino médio da iniciação científica, júnior, com certeza na universidade, para ele vai ser um pouco bem mais tranquilo, vamos se dizer, né? E depois, no mestrado e doutorado, facilitar, né? Que uma das questões, né, da iniciação científica foi criada nesse intuito, porque no Brasil, na época, 50 anos atrás, quantos programas de pós-graduação estrito sensu que existiam no Brasil? E aí, o que queriam? Tinha uma população, queriam que esses alunos já da graduação já facilitassem a entrada dele no mestrado ou, então, diretamente no doutorado, que é também uma das vertentes aí da iniciação científica, ele já ir direto, né? Porque a gente sabe que o Brasil, apesar de nós termos uma população imensa, pouquíssimos somos envolvidos em pesquisa, em ciências, né, e ainda mais aplicada. Então, os programas tinham essa visão, né, facilitar aí a entrada no mestrado, no doutorado, participando de programas de iniciação científica, tá, para a vida acadêmica. A outra questão que vale ressaltar, a gente sempre fala iniciação científica, academia, e que o aluno, a pessoa que está envolvida, vai para o meio acadêmico. Hoje não, hoje a gente já sabe que muitas indústrias estão requisitando
alunos, pessoas que passaram por programas de iniciação científica, como a Fernanda já disse, né, que a questão da pontuação, às vezes em currículos, são, na hora de uma entrevista, são bem vistos que já participaram de programas de iniciação científica, né? Então, isso vale a pena ressaltar. Fora aqui do Brasil, nos Estados Unidos e em outros países, a gente sabe que grande parte da população que está envolvida com mestrado e doutorado, ele também não vai ficar só na academia. Ele vai para o mercado, trabalhar em indústrias, em empresas, vislumbrar também a possibilidade de empreendedorismo. Né? Acho que a questão da iniciação científica também, né? Ainda mais agora com o PIBIT, visa a questão do empreendedorismo, né? Estimular aí você ser um empreendedor. Né? E como a professora disse, né, para assim, as dicas, gostar do que você está fazendo é bastante importante. E aí, assim, acreditar que aquilo que você gosta também é possível de ser pesquisado. Porque eu vejo isso, né, até nas disciplinas de metodologia e pesquisa que eu trabalho, assim, aí eu começo a mostrar assim, ó, tem gente que pesquisa isso, mas eles pesquisam esse tema, esse assunto? Pesquisam sim. Então, assim, tudo é possível de ser pesquisado. E tudo tem a sua contribuição em cada área, com as diferenças de cada uma delas, para a sociedade. E aí, no sentido dela se pensar, de refletir a respeito dela, de interferir sobre ela, de transformar essa sociedade, ao mesmo tempo de contribuir com o desenvolvimento dela, como a própria professora disse, né? Mestrado profissional também, né? Mais ou menos por esses caminhos que a ciência está indo também. Então, assim, se você gosta e correr atrás, se informar sobre aquilo, aquela pesquisa, com certeza, ela vai contribuir de alguma forma para a sociedade e a gente vai ter um mundo melhor. E aí, você ficar a vida inteira com ela é muito legal também. E aí, pessoal, mais alguma dica de vocês? A dica que eu dou, assim, é para aproveitarem a universidade, as pessoas aproveitarem a universidade que elas têm. Né? A Universidade CDB hoje, em questão de estrutura, não tem o que falar, né? E para todas as áreas, a gente tem uma biblioteca imensa, então, ao invés de você ir embora para sua casa, fica um pouquinho mais na universidade, pega um livro, lê, estuda e se dedique também. Essa é o básico, né? Para quem está entrando na iniciação científica. Mais alguma coisa, pessoal? Agradecemos a presença de todos vocês. Muito obrigada. E a gente fica torcendo para que mais jovens consigam desenvolver esse interesse, porque é uma coisa muito grande, né? A gente podia aqui ficar falando durante o dia inteiro. E agora a Ingrid está aqui mostrando para a gente o jornal em foco que o pessoal da graduação fez. E amanhã estaremos distribuindo Isso. Estaremos distribuindo na Afonso Pena amanhã. Quem quiser, é só passar lá para pegar o jornal. Tchau, pessoal. Até o próximo programa, dia 2 de setembro.